Olá, irmãos, mais uma vez juntos aqui. Desejo a todos que a graça do nosso Senhor seja mesmo multiplicada na vida de vocês e que abençoe mesmo essa semana e que Deus continue a dirigir a vida de cada um, mostrando, falando, edificando, exortando e confortando na medida de cada necessidade. Vamos meditar hoje no livro de Êxodo, primeiro capítulo, logo nos primeiros versículos. Eu queria ler com vocês do versículo 1 ao versículo 7, que diz assim: Êxodo, capítulo 1, de 1 a 7. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com a sua família: Ruben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Asser. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Aqui nós temos o registro, o relato, de Moisés, que escreveu este livro. Ele fala a respeito da família de Jacó que entra no Egito, a partir de José, que era o governador do Egito, e todos já conhecem a história. E aqui há o registro do Jacó com os seus 11 filhos entrando, e José, que já estava lá, que é o 12º, os 12 filhos de Jacó, que dariam aí as 12 tribos de Israel. Aqui está no momento em que eles estão já no Egito e começam a tornar-se, em termos numéricos, uma nação. Mas antes de entrar mesmo até nessa questão que nós vamos tratar hoje, me chamou a atenção quando eu fiquei pensando nesse momento aqui, até chegar esse momento, até mesmo não voltando muito atrás. Mas veja bem, esse aqui é o desenrolar da promessa que Deus fez a Abraão. Lá em Gênesis capítulo 12, e o versículo 2, o Senhor falou uma coisa a Abraão, fez uma promessa para Abraão: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. E aqui, quando ele diz, de ti farei uma grande nação, e aqui nascia esta grande nação. Mas nós vamos pensar apenas a partir ali da vida de Jacó, que foi o neto de Abraão, e os seus filhos, e até chegar nesse ponto onde Deus levou todos para o Egito, E ali começava a dar continuidade naquela promessa de fazer de Abraão uma grande nação. Eu fico pensando na luta, nas tribulações, nas tragédias e nas grandes dificuldades em que essas pessoas que faziam parte dessa promessa, que iriam ser instrumentos para executar essa promessa de Deus, passaram. Grande dificuldade. Só pensar o seguinte: José, odiado pelos seus irmãos, vendido para o Egito como escravo, chega no Egito e começa a trabalhar, e depois é acusado, é caluniado, é preso, passa tempo na prisão, e depois ali Deus o tira para o tornar governador do Egito, através de uma grande seca ocorreu. Vejam, acontece uma grande seca, uma tragédia para destruir toda aquela região do Egito, mais o Egito, e Deus executa todo um plano, mas dentro desse plano, onde Deus vai executando a sua vontade, não é uma coisa que vai acontecendo às mil maravilhas, não vai, é só todo o tempo a vitória, a vitória, a vitória. Isso é através de grandes lutas, de grandes dificuldades, de grande dor, de grande choro, angústias. E às vezes nós esquecemos disso. O plano de Deus para as nossas vidas, ele está sendo desenrolado, sendo desenvolvido também com muitas lutas, angústias e tribulações.
Nós precisamos refletir sobre isso e não desesperar, não desanimar de uma forma de deixar de confiar no Senhor. Eu sei que é muito difícil, porque na hora da angústia, na hora da tribulação, na hora de que as tragédias alcançam a nossa vida, as coisas se tornam muito difíceis. Mas vamos olhar aqui como Deus trabalha. E essa é uma coisa assim, importante nós percebermos. Aprendermos como Deus trabalha. Não é que Deus vai fazer igual na vida de todos. Não que seja necessário que sempre a grande tribulação lhe alcance, ou a grande luta sempre lhe alcance. Não é, Deus trabalha com cada um de uma forma, mas no geral, essas lutas vão fazer parte da nossa vida. E José sofreu muito para ser uma peça fundamental aqui. Agora ele traz o seu pai e seus irmãos para o Egito, e dali vai nascer a nação de Israel. E no cumprimento da promessa com Abraão. Então Jacó entra no Egito com toda a sua família, e da descendência dos seus filhos é formada as 12 tribos de Israel. E aí o texto fala, ele cita os irmãos todos, os 11, e depois José como 12º, né? E ele diz o seguinte: faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Então passou toda aquela geração, as famílias deles estavam ali, eram 70 que entraram com Jacó, né, seus filhos, e aí a partir de cada um de seus filhos, suas famílias vão se tornar uma tribo de Israel. Mas a partir desse ponto, Moisés relata o seguinte: faleceu José, todos os seus irmãos e aquela geração. Mas não parou aí. Diz o versículo 7, e é desse detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês, porque 3 coisas aconteciam com o povo de Deus e que Deus fazia aqui. Diz assim o versículo 7: mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Então, 3 coisas Deus fazia com o povo. Eles eram fecundos, eles se multiplicaram e eles se fortaleceram. E são 3 coisas que, na verdade, Deus quer fazer na vida da sua igreja. Deus quer fazer na nossa vida. Primeira coisa, nos tornar fecundos, que nós sejamos fecundos. Está relacionado com fecundidade a dar vida. Exatamente. Deus quer nos fazer fecundo para que possamos gerar vida neste mundo. E quando o Senhor nos chama, nos dá a fé em Jesus, nos dá a vida, Ele também nos chama para glorificar o seu nome, e a glorificação desse nome é através da semeadura da vida. O apóstolo João, escrevendo na sua primeira carta, no capítulo 5, ele fala o seguinte, versículo 12: aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, nós que cremos no nome do Filho de Deus, Jesus Cristo, nós recebemos dele a vida, né? E nós somos agora também responsáveis. O Senhor nos chama para que a gente possa semear, que a gente possa gerar vida nas pessoas. Como? Anunciando Cristo, falando de Cristo, semeando o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que lá em Mateus capítulo 5, e eu gostaria de ler isso com vocês, Jesus fala que nós somos a luz do mundo. Veja bem, deixa eu abrir rapidamente com vocês aqui. Eu quero ler esse texto com vocês, porque é extremamente importante que a gente veja isso. Mateus capítulo 5, tá? E a partir do versículo 14, diz assim, Mateus 5,14: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nós nos tornamos luz no Senhor, e nós somos responsáveis de ser luz nesse mundo, de semear a vida nesse mundo. Por isso que o Senhor Jesus falou lá em João 8,12, que Ele é a luz do mundo.
E aquele que crê nele, aquele que segue ele, não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então, amados, assim como Israel era fecundo, eles tinham crescia, havia vida sendo gerada cada vez mais. O Senhor quer que nós sejamos fecundos como sua igreja. Somos aqueles que vamos dar vida. E a questão que eu fico me perguntando, nós estamos cumprindo esse papel? Nós estamos gerando vida através da nossa vida ou nós estamos estragando vidas? Esse é o grande desafio. Apesar de todas as nossas lutas, limitações, dificuldades, o Senhor nos chamou para ser fecundo. O Senhor nos chamou para semear a vida. O Senhor nos chamou para ser a luz do mundo. E nós temos que estar ciente da nossa responsabilidade. Não é que você vai ser o grande pregador ou o grande evangelista. Não. No nosso dia a dia, especialmente com o nosso testemunho, com o nosso comportamento. Ninguém fala apenas evangelizando, falando de Cristo com a nossa boca, mas a gente também evangeliza e fala de Cristo com as nossas vidas, com as nossas atitudes. E que é necessário a gente deixar ciente desta responsabilidade. Nós fomos chamados para ser fecundos, para gerar vida, a dar aquilo que nós recebemos. Recebemos a luz do Senhor e vamos ser a luz do mundo. Nós recebemos vida do Senhor, vamos semear a vida. Isso é uma coisa muito importante que a gente tem que estar consciente. E isso não vai ser simples. Nós vamos passar por lutas, dificuldades e vão ser nesse caminhar, né? Por isso que o salmista fala, foi-me bom ter passado pela aflição, para que eu experimentasse do Senhor, do cuidado do Senhor, da proteção do Senhor, dos ensinos do Senhor. Isso vai fazer parte da nossa vida. Quanto mais nós aprendemos, mais nós podemos ensinar. Quanto mais experiência nós temos com o Senhor, com o Deus que nos gerou vida, mais nós podemos falar da vida que Ele dá. E nós podemos semear todas essas coisas. A segunda coisa que Ele diz, que nós sejamos fecundos, mas também multiplicar, para que o povo de Deus cresça sobre a terra, para que ele possa ser cheio do amor de Deus. Quando nós somos salvos, somos chamados para glorificar o nome do Senhor. Então, nós somos chamados para semear a luz, vida e o amor de Deus. E isso nós temos que ter consciência disso. Nós fomos o amor que nos alcançou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse amor que nos alcançou, nós também somos responsáveis de fazer multiplicar a vida, né? E também multiplicar esse amor. Na medida que o povo de Deus cresce, esse amor precisa crescer junto com o povo de Deus. A graça de Deus que alcança cada um daquele que é salvo, a graça de Deus que alcança cada coração daquele que crê, é a graça que tem que se manifestar nas nossas vidas para com o nosso próximo, semeando o amor do Senhor. E aí a pergunta que eu fico me fazendo, será que o povo de Deus de fato tem se multiplicado na terra? Amados, nós temos visto no nosso país uma multiplicação grande, né, de igrejas, né, que dizem que Jesus Cristo é o Senhor, que dizem que igrejas que se intitulam evangélicas, né? Nós temos uma multiplicação grande no nosso país, em todas as cidades do nosso país. Nosso país tem dimensões continentais, nosso país é muito grande, em todo o nosso país, em qualquer cidade que nós formos, município, ou na capital ou no interior, nós vamos ver muitas igrejas evangélicas. E a questão que eu fico avaliando e que eu quero colocar para você pensar também, será que tantas igrejas, tantas pessoas confessando o nome de Cristo, mas será que nós estamos vendo essa manifestação dessa luz, dessa vida e essa multiplicação do amor de Deus na vida da comunidade, na vida daquela cidade? Paulo, escrevendo aos Romanos, fala o seguinte, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego.
Se o Evangelho é o poder de Deus que dá vida, que o Evangelho está sendo pregado? Que Evangelho é esse que está sendo pregado? Será que eu não tenho visto, irmãos, as comunidades melhorando? Eu não tenho visto os bairros melhorando, cheio de igreja, lotados de igreja, uma igreja em cada esquina. Tinha que haver uma diferença naquele lugar, porque o Evangelho é o poder de Deus. E nós chegamos a duvidar ou a questionar se de fato o Evangelho tem alcançado o coração das pessoas. E que Evangelho é esse que tem alcançado o coração das pessoas? Que Evangelho é esse que tem alcançado o teu coração? Eu tenho visto pessoas cada vez mais falando mal da igreja, não querendo saber de igreja, por conta do testemunho dessas pessoas que estão na igreja, por conta da vida daquelas pessoas que se dizem cristãs, pelas atitudes, eu diria assim, o discurso, né? Essas pessoas têm sido lamentável muitas vezes, não poucas, muitas vezes. Eu sei que nós somos pecadores e que nós vamos errar e que nós não somos perfeitos e nós estamos num processo de santificação, de melhorar como pessoa, mas o Senhor nos chamou o Senhor nos deu vida para que a gente dê vida e multiplicar, e à medida que a igreja multiplica, a igreja cresce, assim como Israel crescia de uma forma extraordinária, Deus abençoando essa multiplicação. É necessário que a glória de Deus, a graça de Deus, a vontade de Deus, a lei de Deus esteja presente no nosso meio e também no meio dessa multiplicação. Se a igreja cresce, é necessário que a misericórdia cresça no meio do povo, a compaixão cresça no meio do povo, o ensino cresça no meio do povo, o Evangelho esteja cada vez mais claro no coração de todos nós e o poder que o Evangelho transforme cada vez mais as nossas vidas. Temos que verificar exatamente isso, não só olhar para o outro, ou olhar para aquela comunidade ou aquela comunidade, mas vamos olhar para cada um dentro de nós mesmos. Eu tenho sido fecundo, eu tenho gerado vida, eu faço parte dessa multiplicação que cresce na minha cidade, no meu bairro, na minha comunidade. Eu tenho visto o amor de Deus crescendo, a obra de Deus crescendo, no sentido de os frutos do Espírito Santo cada vez mais presentes no meio do povo de Deus. Temos que pensar sobre isso e avaliar isso. O verdadeiro Evangelho, irmãos, produz pessoas santas, onde o amor, a misericórdia, a piedade, a honestidade das pessoas vai crescer. Me faz lembrar muito quando o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Filipenses, ele agradecia pelo apoio que ele recebia daquela igreja em Filipe, o amor dos irmãos, né? A fidelidade deles, o cuidado, a preocupação que eles tinham com Paulo. Paulo relata no capítulo 1, a partir do versículo 1 ali, que o carinho e a gratidão que ele tinha no amor expressando pelaquela igreja. Mas lá no versículo 9 ao versículo 11 de Filipenses capítulo 1, ele fala do desejo que ele tinha que aquela igreja continuasse a crescer mais e mais no amor, crescer no conhecimento, na percepção da verdade, para que ela continuasse cada vez mais a ser instrumento de justiça, aprovando as coisas excelentes. Vejam, aprovando as coisas excelentes, ter mais conhecimento, ter mais percepção, compreensão do Evangelho e da verdade e da vontade de Deus, poder aprovar aquilo que de fato Deus aprova e ser um instrumento de justiça, um instrumento de amor, um instrumento de misericórdia, um instrumento de compaixão, um instrumento de falar a verdade, viver a verdade. Paulo falava isso para aqueles irmãos que o amavam e que já exerciam isso, mas pedia, orando a Deus que Deus fizesse aumentar isso na vida deles.
Se nós já estamos experimentando já um pouco disso, vamos orar que Deus continue a aumentar, continue a nos amadurecer. Temos muito que crescer. É necessário que a gente pense sobre isso. E por último, né, Moisés está falando que eles eram fecundos, que Deus tornava o povo fecundo, Israel se multiplicava e fortalecia. Exatamente. O povo não só se multiplicava, mas ele se fortalecia. E não se fortalecia, irmãos, né? Os egípcios começaram a temer. Exatamente, começaram a temer. Diz o texto aqui. Versículo 7. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entremente se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Ele disse a seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eles não eram mais só numerosos, mas eles eram mais fortes. Não era só o número. Não adianta só o número, mas a força que aquele povo tinha, e fazia o novo faraó temer e querer destruir agora Israel, porque eles cresceram de uma forma tão grande e se fortaleceram tanto que causavam medo agora ao Egito, a Faraó e seu povo. E, irmãos, não adianta nós termos na nossa cidade, vamos supor, Manaus tem 2.200.000 habitantes, arredondando aí, 2.180.000, 2.200.000, pela última estimativa do IBGE em 2019. 2.200.000. O que adianta 500.000 serem crentes, serem evangélicos, serem cristãos, né? Se não há a manifestação deste amor na vida das pessoas, se a gente não vê esse poder transformador do Evangelho, é melhor ter 10% disso e ser uma igreja forte, e ser uma comunidade forte, que viva o amor de Deus, que consiga transmitir o amor de Deus, que consiga semear a vida, que possa ser fecundo de fato e fazer multiplicar o povo de Deus. Multiplicar não só em números, mas especialmente em atributos, em amor, em carinho, respeito. O básico, queridos, a gente não consegue mais ver isso. Compaixão, misericórdia, honestidade, simplicidade, a busca mesmo da vontade de Deus, não uma busca sempre pessoal. Nós temos um desafio muito grande, irmãos, de ser fecundo, de multiplicar e de fortalecer. Essa é a nossa responsabilidade, esse é o nosso chamado como igreja do Senhor. Que Deus nos ajude, que Deus continue a nos dirigir dessa forma e que cada um possa parar para pensar sobre isso. Não importa até o tamanho da comunidade, o que importa é a força dela. Se ela consegue se multiplicar, ótimo, ótimo. Mas não adianta só números. A gente vê as pessoas muito preocupadas com números e fazendo todo tipo de estratégia, traçando planos e projetos para fazer a igreja crescer apenas numericamente e mecanicamente. A igreja precisa crescer espiritualmente. E é através da alimentação do verdadeiro evangelho, da palavra, da oração, da submissão à vontade de Deus, que nós vamos fazer mesmo. Nós vamos gerar vida, nós vamos multiplicar e vamos estar cada vez mais forte para glorificar o nome do Senhor. Que o Senhor Deus nos ajude e nos dirija em toda a verdade. Deus os abençoe.